Boa tarde a todos. Boa tarde, Ivana. Boa tarde, boa tarde. Esta e a próxima sessão eu vou presidir, porque os colegas estão de férias. O presidente está de férias e o presidente, desembargador Luciano, e o desembargador Washington estão de férias. E a desembargadora Jorisa está de viagem a trabalho. Havendo quórum legal e invocando a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão de Direito Público desta comarca de 2025. Estamos presentes, eu, Maria do Livramento Alves Magalhães, a juíza convocada Elizabeth Silva Pinheiro e a desembargadora Tereza Neuma Duarte Chaves, membro da 2ª Câmara de Direito Público, convocada para essa sessão, e a quem agradecemos de já a disponibilidade, doutora, porque se não fosse isso, nós não teríamos essa sessão. Por nada, senhora presidente, desembargadora Maria do Livramento, apenas para apresentar os meus cumprimentos, uma boa tarde, a Vossa Excelência, a doutora Elizabeth Silva Pinheiro, o doutor Davi, em nome da secretaria, e meus cumprimentos a todos os presentes, realçando a minha disponibilidade para a convocação, com muita honra, me apresento hoje aqui perante Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora. É um prazer, desembargadora, tê-la conosco hoje. Em apreciação à ata da sessão, a 6ª sessão desta Câmara de Direito Público, da semana passada. Pela aprovação? Pela aprovação. Desembargadora. Ficaram as partes e os seus respectivos advogados cientes, por meio da publicação do Diário da Justiça Estadual, de que os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório, com votação unânime e que não tiverem destaque, aqui sustentação ou pedido de preferência, etc., terão seus julgamentos tornados definitivos nos termos do voto dos respectivos relatores e confirmado no final desta sessão. Dando prosseguimento, nós temos somente 2 pedidos de sustentação oral, um do SAG e um do PJE, e um pedido de preferência do PJE. O primeiro é o de número 6 do SAG, é da minha relatoria, é o processo 063-2350, dígito 13, de 2024. É um agravo de instrumento, o agravante é Oliveira Augusto, mas advogados, e o agravado é o município de Sobral, e o pedido de sustentação é do doutor Anchieta Guerreiro. Boa tarde, presidente, tudo bem? Doutor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispense, senhora. Então, tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Bem, boa tarde, desembargadora Livramento. Parabenizar e desejar boa sorte na condução dos trabalhos, que é sempre importante. Boa tarde, doutora Elizabeth. Boa tarde, doutora Tereza.
É um prazer, mais uma vez, estar aqui na terceira Câmara de Direito Público, defendendo aqui, no caso, um agravo de instrumento do escritório de advocacia do qual eu sou sócio. Esse agravo de instrumento ele foi interposto contra uma decisão proferida em execução de sentença de honorários advocatícios. E o debate em torno desse agravo de instrumento é a interpretação que foi dada aos dispositivos do acórdão proferido, dos acórdãos proferidos no processo 0006315, dígito 59, de 2018, originário da segunda Vara Civil de Sobral. Esse processo, ele, quando subiu aqui pela primeira vez, quem era o relator era o desembargador Inácio. O desembargador Inácio, ele proferiu decisões e, posteriormente, quando o desembargador Inácio foi substituído pela desembargadora Vilauba, ela ficou responsável por analisar o caso, uma vez que havia um recurso especial tratando de honorários. Aí o STJ decidiu o tema 1076, doutora Elizabeth, e aí o processo voltou para o juízo de retratação. No juízo de retratação, esta terceira Câmara de Direito Público, ela proferiu um acórdão retratando, aplicando o tema 1076, porque no acórdão originário do desembargador Inácio, ele tinha condenado em honorários em valor fixo por equidade. E o tema 1076 definiu que não deveria ser aplicada a equidade, mas deveriam ser aplicados os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Aí foi muito interessante que o acórdão da nossa querida, saudosa desembargadora Vilauba, no dispositivo desse acórdão, ele dizia basicamente o seguinte, né? Recursos conhecidos dando provimento ao recurso da Enel e negando o provimento ao recurso do município, alterado o acórdão de folhas 977/990 em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1042 do CPC, tão somente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais para fixá-los em 6% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º e parágrafo 3º, inciso 3, parágrafo 4º e parágrafo 11º do CPC. Quando eu li esse dispositivo, eu senti falta, desembargadora Livramento, de 2 pontos. Eu senti falta de que a condenação, né, a base de cálculo dos honorários fosse o valor da causa atualizado, porque no dispositivo só constava a expressão valor da causa, e também senti falta da aplicação do parágrafo 5º do artigo 85, que dizia que para cada faixa de honorários ali que estava previsto, tinha que ser aplicado uma alíquota específica e assim sucessivamente, a depender do valor, do valor da base de cálculo. Esse embargo de declaração ele foi parcialmente provido, e ele foi o único recurso que foi apresentado. Ele foi parcialmente provido, e aí a desembargadora deu uma decisão muito interessante, porque ela disse o seguinte, ela fez questão de frisar, desembargadora Livramento, que no item 3 da ementa dela, e obviamente no voto, ela tinha feito constar que a causa possuía um valor atualizado, quantificado de 4.941.000. E realmente existia uma petição nos autos quantificando a causa com esse valor em uma determinada data. Então, por conta dessa menção expressa, a desembargadora negou provimento no primeiro tópico do nosso embargo de declaração. Mas, em relação ao segundo tópico do nosso embargo de declaração, que é a aplicação das faixas sucessivas, ela deu provimento. E ao dar provimento ao nosso embargo de declaração, ela basicamente consignou que estava sanando o vício, e eu vou ler para ficar mais fácil de vossas excelências compreenderem que as razões. Item 4. Quanto à aplicação do parágrafo 5º do artigo 85, constata-se a omissão do acórdão, eis que o valor atualizado da causa foi superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 85, razão pela qual incide o dispositivo legal acima indicado, razão pela qual a fixação dos honorários deve observar a faixa inicial e naquilo que exceder a faixa subsequente, embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Bem, essa decisão ela transitou em julgado,
e, na primeira instância, ela foi ser executada. No momento da execução, foi feito exatamente o que o dispositivo da decisão do acórdão determinava. Atualizou-se o valor da causa, aplicou-se a alíquota mínima na primeira faixa. Como a gente ultrapassou a primeira faixa, aplicou-se a alíquota mínima na segunda faixa. Como também se ultrapassava a segunda faixa, aplicou-se na terceira e última faixa o percentual de 6%. Percebam que 6% não é a alíquota mínima. Mas esse percentual de 6% que foi aplicado tem um motivo muito claro. A decisão originária do juízo de retratação aplicava 6% de saída. Então, qual foi a nossa interpretação? Nossa interpretação foi que o nosso embargo de declaração não poderia prejudicar uma concessão feita no acórdão anterior, ou seja, ele não poderia acabar reduzindo a minha alíquota de honorários aplicável na terceira faixa. Entretanto, o juiz, na primeira instância, ele não concordou com esse raciocínio e acabou por deferir a impugnação ao cumprimento de sentença do município de Sobral. Ao fazer isso, ele reduziu, portanto, apenas e tão somente na terceira faixa de 6% para 5%. E isso, em efeitos financeiros, deu uma diferença, uma redução de honorários advocatícios da ordem de R$50 mil, além de uma condenação do escritório por excesso de execução. Então, nós somos condenados em 10% sobre esses R$50 mil. E o agravo, ele visa exatamente corrigir essa interpretação dada pelo juiz de primeira instância, por conta que, em nenhum momento da leitura dos acórdãos da lavra dessa terceira Câmara e originariamente relatados pela desembargadora Vilauba, é possível se afirmar que o embargo de declaração da parte acabou trazendo a ela um prejuízo de redução da alíquota aplicada na terceira faixa. Ela não diz isso em nenhum momento, e até isso é uma interpretação contra a lei, contra a jurisprudência, e o que nós pedimos é que o agravo seja provido para restabelecer a alíquota de 6% na terceira faixa, obviamente, cassar a condenação do escritório agravante em honorários advocatícios e condenar o agravado nos honorários advocatícios, porque ele impugnou, e essa é a disposição expressa, se eu não me engano, do parágrafo 7º do artigo 85, que ele só deve ser condenado em impugnação, em execução, se ele apresentar uma impugnação. E como a impugnação foi apresentada de forma indevida, e esse foi o único argumento, redução da alíquota de 6 para 5, redução essa que não foi justa e adequada diante do que está escrito no acordo, nós pedimos que esse agravo seja provido nessa linha que nós aqui defendemos. Muito obrigado. Obrigada, doutor, pela sustentação. Mas, antecipando o julgamento, eu afirmo que eu interpreto igual ao juiz de primeiro grau e estou mantendo a decisão. E está muito bem esclarecida aqui na ementa que eu passo a fazer a leitura. Caso em exame, agravo de instrumento interposto em face do deciso que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo município de Sobral, fundamentada no excesso de execução. Questão em discussão consiste em verificar qual o percentual de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão exequenda. Razão de decidir. No julgamento da apelação, no processo de conhecimento por ocasião do juízo de retratação, foi arbitrado no acórdão o percentual de 6%, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
Sucede que, posteriormente, a parte dispositiva do referido acordo foi modificada em razão do julgamento dos embargos de declaração. Acordo de folhas 2029 a 2036, que foram acolhidos em parte com efeito infringente para fazer constar que o percentual de honorários deveria seguir a regra estabelecida no parágrafo 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual preconiza: quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no parágrafo 1º do inciso 1º do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial. A faixa inicial, e ela disse muito bem na decisão dela, e naquilo que exceder a faixa subsequente, e assim sucessivamente. É imperioso assentar que não constou no acordo que julgou os embargos de declaração com efeito infringentes, alterando o resultado inicial do julgamento do apelo, que o percentual de honorários seriam 6%. Tampouco há menção quanto à necessidade de observar o comando estatuído no parágrafo 11 do artigo 85 da Lei Processual, relativa à majoração da verba honorária. Com efeito, caberia ao ora agravante ter interposto novos agravos de declaração para integrar o referido acordo, o que não aconteceu, de modo que o título executivo que embaça o cumprimento de sentença deve ser executado nos exatos termos em que foi proferido, sob pena de macular o instituto da coisa julgada, como acertadamente decidiu o juízo Acó. Nessa toada, não prosperam as razões recursais invocadas pelo agravante quanto a suposta reformatio império e violação à preclusão projudicato consumativa. Recurso conhecido e desprovido. É como voto e perguntar à desembargadora Tereza, como vota? Obrigada, senhora presidente. Aqui, antes de emitir o meu voto, cumprimentar o doutor José Francisco de Oliveira Filho, nobre representante do Ministério Público, também. Obrigado, senhora. Obrigada, meus cumprimentos também à excelentíssima senhora representante da Defensoria Pública, doutora Socorro Silveira. Também cumprimentar o jovem advogado, né, doutor Anchieta Guerreiro Chaves, pela sua explanação. Mas o voto da relatora é bem explícito, as suas razões de decidir são claras em relação à ofensa à coisa julgada, se por acaso houvesse outro entendimento. Então, assim, confirmo o meu voto provisório acompanhando, integralmente. Doutora Elizabeth? Acompanho o voto da relatora, desembargadora. Proclamo o resultado, o recurso foi conhecido e desprovido. Obrigada, doutor. Agora temos um pedido de sustentação do PJE. É o de número 6, processo 300-6643, dígito 38 de 2024. É uma carteira de
nacional de habilitação, classe, remessa necessária cível, impetrante, Yasmin Diniz Teixeira de Paula, impetrado, Estado do Ceará, é da minha relatoria também. Doutor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, eu sei. É o número... É número o quê? 6 também, né? Doutor, a decisão, a meu ver, satisfaz o cliente, o seu cliente. O senhor prossegue com o pedido de sustentação? Excelência, eu declino para não correr risco de algo que eu venha falar seja objeto de reflexão pela gente. Desejo compromisso uma estações pela mulher, né? Na minha opinião, 365 dias do ano. Está sendo mantida a sentença. Doutora Tereza, confirma o voto já proferido? Esmagadora Tereze? Está sem som. Um momento. Eu confirmo integralmente o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Doutora... Confirmo, desembargadora, acompanho a relatora. Então, proclamando o resultado. O recurso foi... A remessa necessária foi conhecida e desprovida. Temos um pedido de preferência. É da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro, é o processo número 35046, dígito 55 de 2023, é uma reintegração e readmissão. É um embargo de declaração. É apenas um pedido de preferência. O recurso foi conhecido e desprovido. Eu acompanho o voto. Doutora Embargadora Tereza, confirma o voto também? Confirmo também, Excelência, acompanhando a nobre relatoria. Proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e desprovido. Os processos adiados do PJE. Número 53, 31756, dígito 14 de 2024. Da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Adiados do SAES. Número 4, 020-5301, dígito 30 de 2022, é uma apelação civil da relatoria da embargadora Jorisa Magalhães Pinheiro. E o 024-9277, dígito 58 de 2020, é uma apelação civil também da relatoria da desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro. O meu, que é o pedido, que é o voto vista, qual é o número? E o 53 do PJE, o meu pedido de vista, eu não posso apresentar, porque já houve voto do desembargador Luciano
Então, será apresentado somente na sessão do dia 31 deste mês. E vem a famosa pergunta. Confirmamos os votos provisórios? Confirmo, desembargadora. Também confirmo, desembargadora, presidente. Confirmo Também todos. confirmo todos os meus votos provisórios nos processos que não foram aqui chamados. Algum destaque, alguma informação, algum pedido? Obrigada, Nós desembargadora. temos muito aqui que agradecer a presença da desembargadora Tereza e Por nada, desembargadora. cumprimentar a defensora pública, a doutora Socorro Silveira, e o procurador José Filho. Muito obrigado, Sônia. A todos Obrigado, pela presença. Desculpe aí se cometi algum engano, mas deu tudo certo. Foi muito bem conduzida. Pois, ótimo. Declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.